Bom, pessoal, já liberei a parte primeira dessa peça que eu estou confeccionando e agora vou dar seguimento aqui a esta segunda parte. Na outra parte eu parei aqui e agora eu vou dar seguimento. Vou continuar fazendo o meu leque e vou fazer duas correntinhas e vou fazer novamente a outra lateral do leque. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Fiz 3 pontos altos, agora eu vou fazer o quinto, o quarto e o quinto fechando juntos, porque temos que pular esses dois pontos aqui, ó. Onde tem esses dois pontos juntos fechado, fica esse buraquinho aqui, a gente tem que pular esses dois, que é para a bolsa tomar forma. Então, a única coisa que vai crescendo aqui nessa peça é os leques, que eles continuam, mas a gente tá diminuindo aqui. Então, eu fechei aqui já meus dois pontos altos juntos, agora eu vou pular esses dois espacinhos aqui, ó. Vou começar aqui. Puxo o fio, segurar aqui, que é para ele não ficar folgado. E aí, eu vou agora fazer o primeiro ponto, já laço o fio, pego novamente aqui e fecho com um ponto. Ficou um pouco folgadinho aqui, mas esse agora eu não vou desmanchar, não. Deixa ele quietinho aí. Que é chatinho de fazer esse ponto fechado junto assim. Então, agora a gente faz 3 pontos altos. Não vai ter erro para você fazer essa bolsinha. Você vai manter os leques, como sempre, e vai fazer aqui ponto sobre ponto por 3 vezes. O quarto ponto e o quinto fecha junto, que é para a bolsa tomar o formato assim, ó, quadrado, tá vendo? Já tá ficando meio pontudo. Agora, na próxima carreira que eu vinha fazer, acho que eu vou fazer uma carreira com esse aqui, com essa cor. Porque eu acredito que esse novelinho que eu peguei, essa bolinha de vermelho, não dê. Então, é isso, gente. Ó, vou continuar fazendo aqui o meu ponto leque sobre ponto leque e depois eu passo a fazer os pontos baixos. Vou precisar pausar porque já começou a rolar uma música por aqui. Depois eu volto. Bom, minha gente, vamos aqui continuando, né? Tô aqui pra fazer mais uma carreira, tive que pausar devido a um barulho de música. A música ainda continua, mas tá um pouco baixa, espero não aparecer aqui no vídeo, né? Porque gravar um passo a passo, depois ter música de fundo que não pode, e você ter que desmanchar, ou apagar tudo que você já fez para gravar de novo, é complicado. Mas, gente, não tem erro para você fazer. Da agora em diante você vai entender cada vez melhor como é feita essa bolsinha. Porque a parte mais chatinha foi o início aí para eu ensinar vocês. Mas a base é um square. Se você contar... Ó, já tô chegando aqui na minha diminuição. Se você contar os pontos e fechar e subir a sua carreira aí do jeito que você tá acostumada, você consegue fazer. Esses pontos aqui vão se mantendo e a gente fecha dois juntos no final e sempre pula esses dois grupinhos aqui, ó, que foram fechados juntos, né? Aqui eu já laço o meu fio e volto pra cá e recomeço. Não tem como você não conseguir fazer, não. Depois eu vou cortar esse fio aqui, vou colocar o outro bege e para deixar um detalhe aqui, porque eu não sei se esse fio vermelho todo vai dar para fazer, então eu tenho que misturar. Porque pesando ele sozinho, ele não deu 40 gramas. Foi com esse bege aí que eu consegui ter 40 gramas. Ó, gente, vai emborcando, já vai tomando forma. Quem já fez a bolsa grande de fundo quadrado aí, sabe que essa é a formação, né? Aí eu vou continuando fazer desse jeito até chegar do lado de cá, onde foi, meu Deus? Onde foi que eu iniciei? Aqui, onde eu iniciei. Aí eu fecho aqui e vou cortar o fio, vou recomeçar com esse bege aqui, só para dar um detalhe aqui no meio e sobrar fio vermelho para fazer
alguma coisa lá na parte de cima, ou o acabamento das alças, ou as correntinhas das alças. Então, segue fazendo a sua bolsinha daí, que eu vou seguindo daqui. Eu acredito que com fio 4 fique bom também, que tudo que a gente faz com um fio, um tipo de fio, dá pra gente reproduzir também em outros fios. O que vai ter dado diferente, desculpa aí, gente, ia sair uma palavra e entrou outra. O que vai dar a diferença é o tamanho, porque se você fizer com a linha mais fina, a sua bolsa vai ficar menor. Se você fizer com fio mais grosso, vai ficar maior, mas dá certo também. Então, eu vou fazer aqui a minha volta e vou fechar e já vou cortar o fio e venho aqui pra gente começar a próxima. Bom, minha gente, a cada carreira que a gente faz, a nossa bolsinha vai emborcando cada vez mais, vai tomando forma. Então, vamos aqui fechar essa carreira aqui na correntinha. Aí eu vou passar pra cá com ponto baixíssimo, mas eu vou cortar para iniciar com outro fio. Vou cortar aqui um pouco. Não era nem para eu estar cortando esse fio, porque ele me deu uma quantidade pouca de fio, mas eu quero fazer. Se precisar eu colocar outra cor, eu procuro ali um pedacinho e coloco, né? Mas eu acredito que venha dar certo, para finalizar essa peça. Agora eu vou pegar a cor bege e vou iniciar aqui fazendo o mesmo processo. Ó, a bolsinha já tá ficando assim. Aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam somente 2 carreiras pra gente poder finalizar. E observa como é que vai ficando, tá vendo? Aqui você pode usar até como cachepó. Faz um acabamento em volta e coloca um potinho de planta dentro. E já é o formato daquele sabonete redondo, né? Então, agora vamos iniciar a nossa peça aqui com a cor bege. Ó, eu vou pegar o meu fio e vou começar por aqui mesmo. Eu não costumo amarrar para iniciar a minha peça. Eu puxo o fio aqui, deixo uma quantidadezinha saliente para poder arrematar. E aí, eu sempre inicio com correntinhas. Passo o fio pra cá e faço uma correntinha, jogo ele pro lado de cá, aí eu travo ele. Gosto de puxar ele de novo pro lado de cá, aí ele fica travado aqui. Aqui agora eu vou iniciar o leque. Mais um ponto alto. Seguro o fio para não atrapalhar. E aí, eu vou fazer 2 correntes. Feito isso, puxo o fio pra cá, os pontos, e não esquece de fazer o ponto que fica escondido aqui. Já pega esse fio, se for o seu caso, aí, igual eu, já segura ele embaixo desse ponto, vai prendendo. E depois fica fácil para arrematar. Deixa eu ver se já é a minha... Não, ainda não é a minha diminuição. Sempre vai ter 3 pontos altos sozinhos. E o quarto e o quinto a gente vai prender juntos. Porque automaticamente aumentou um ponto aqui. Fechou junto. Os que a gente tem que pular tá logo aqui, que é o grupinho juntos. Ó. Esse. Laça o fio. Prende com um ponto, fechando os dois juntos.
que é para poder emborcar e curvar aqui o fundinho da bolsa cada vez mais. Volto a repetir, para quem já fez a bolsa grande, vai entender, vai conseguir fazer numa boa. Só observar a quantidade de pontos aqui que eu tô utilizando, né? Então, agora eu vou fazer outro leque. Daqui a pouco eu vou fazer um pouquinho mais devagar, que é para vocês ver com mais detalhe. Sempre puxo um pouquinho para cá, venho, faço a outra lateral do leque. E assim vamos seguindo fazendo. Bora aqui, pessoal, continuando. Agora eu vou fazer um pouquinho devagar. Só essa carreira aqui, esse lado. Ó, um ponto alto. Mais um ponto alto. Eu quis colocar essa cor que é pra poder ficar melhor visto aí pra vocês o que é que eu tô fazendo, né? Que o que iniciamos com a cor vermelha é a mesma coisa que estamos fazendo aqui, não muda nada. Observem sempre, quando vocês for fazer, aqui vai sobrar, ó, 3 pontos. Se você estiver seguindo aí desde o início a quantidade de pontos, sempre vai sobrar. E a gente pulando 2 pontos, vai ser esse espaço aqui, desse grupinho, e esse aqui, desse grupinho. Então, fica fácil da gente visualizar onde é que a gente tem que pular. Aí, eu faço esses dois juntos, porque se eu não fizer, eles não emborcam, não forma, não dá o formato da bolsa. Já tô pulando aqui os dois espaços, e vindo no próximo ponto, e já pegando aqui, laçando, e vou fazer meus 2 pontos fechados juntos. E outra coisa, pessoal, eu gravo passo a passo e tem pessoas que se incomodam, que reclamam, diz que dá agonia de ver eu enrolando o fio no dedo. Mas, infelizmente, eu não posso mudar isso, né? É a forma que eu faço o meu crochê. Foi assim que eu aprendi. Então, é uma coisa que eu não tenho como evitar. Umas falam que dá agonia, outras falam que dá gastura e fica difícil, né? Porque eu não posso fazer nada para amenizar esse desconforto causado aí em algumas pessoas. Já terminei de fazer os pontos ali, já tô aqui fazendo o ponto leque. Vou parar, vou mostrar novamente como é que tá ficando, ó. Isso aqui é a bolsinha já tomando forma. Esses pontos assim, aqui sempre vão prevalecer, o leque e 3 pontos só, 2 juntos, para todos os lados. E continuando aqui, depois eu vou cortar o fio e vou voltar com a cor vermelha. Agora eu vou pausar o vídeo novamente e vou dar continuação aqui, ó. É só repetição, o que faz em um lado, faz no outro e não tem como errar. A parte que você pode ter dificuldade aí pode ser o início, mas depois que você entender, eu aconselho você a assistir, né, o vídeo, pelo menos a parte do início, porque depois que você passa pelo início, as demais carreiras ficam fácil para você entender e avançar aí na sua confecção. Voltando aqui pra gente fechar a carreira, já cortar esse fio e voltar com o vermelho. Subir aqui 3 correntinhas. Vou entrar aqui na terceira corrente, puxo o meu fio. Caminhar pro lado de cá logo. Não, pulei o ponto. Entro aqui nesse ponto. Puxo também com ponto baixíssimo. E agora eu posso cortar o fio, porque
Não precisa deixar tanto, não. Aí eu vou puxar ele aqui pra trás. Já vou prender ele aqui. E olha aí, a bolsinha já tá tomando forma, né? Agora a gente vai voltar ao fio vermelho e tá faltando pouco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta a última carreira dessa parte da base, para depois a gente fazer a alça. Vou mudar aqui o lado. Vou começar por aqui agora com a cor vermelha novamente, para fazer a última carreira nessa cor vermelha. Como eu falei, eu não deixo muito fio sobrando, deixo um pouquinho só e nem dou nó, eu já começo direto. Ó, eu vou fazer essa carreira aqui e volto pra gente fazer as alças, porque é só repetição. O que eu fiz nas demais aqui, eu vou fazer dessa outra aqui, não tem como errar não. É o leque, onde tem leque, e os pontos altos que se repete, deixando para fechar os dois juntos lá na parte da diminuição. Eu gosto de gravar passo a passo, porém o tempo para gravar aqui é um pouco escasso devido a muitos barulhos de música e impede de eu seguir aqui uma programação que eu gostaria. Mas tá tudo bem. A gente não vive no mundo sozinho, então temos que saber lidar com tudo isso. E tendo fé em Deus e paciência, a gente consegue, né? Agora mesmo tá rolando ainda a música ali. Não sei como é que vai estar de fundo aqui nesse vídeo, mas eu espero que não esteja chegando até aqui, né? Bom, agora eu vou continuar aqui fazendo até chegar aqui para fechar. E aí eu volto aqui para mostrar para vocês o resultado da base da bolsa e a gente fazer a alça. Então, minha gente, vamos aqui já fechar essa carreira. Essa é a última, mas se você quiser fazer maior, você vai aumentando aí, só seguindo o mesmo esquema de confecção aqui. Eu fiz a bolsinha com essa quantidade de carreiras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui agora eu não vou cortar o meu fio, a menos que eu queira mudar o lado da correntinha, que eu vou fazer agora para as alças. Eu vejo aqui se tem um lado mais bonito que esse, e se tiver, você vai virando assim a bolsinha, ó, para procurar uma parte mais bonita. Então, acho que eu vou ficar com essa daqui. Aí eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui, vou fazer as correntinhas, que é a alça, para depois eu ir cortar o fio e ir pro outro lado. Olha, vamos medir para ver se tá com boas medidas. Vou pegar aqui a fita pra gente poder ver se tá se baseando. Ó, vai ser praticamente a mesma coisa. Tá dando 9,5 aqui. Daqui pra cá tá dando 10 centímetros. E praticamente vai ser a mesma coisa. Aqui tá dando 11. Certo que essa daqui eu já movimentei ela, já botei coisas dentro, né? E essa tá sendo confeccionada agora. E a largura tá batendo certo, 12 centímetros. Agora vamos para alça e acabamento. Para fazer a alça e o acabamento, eu vou trabalhar umas correntinhas para as alças e depois eu vou fazer ponto baixíssimo para deixar a alça um pouquinho mais grossa. E você pode fazer
de 25 a 30 correntinhas. Essa daqui eu fiz com... Acho que eu fiz essa daqui com 22. E dá pra colocar a mão numa boa, tá vendo? Só que essa daqui eu vou fazer com 25. Até 30 tá bom, pra ficar uma alça mais larga. E se quiser fazer também pra usar como uma bolsinha de lado, é só você aumentar um pouquinho e fazer as correntes maior. Dá pra usar também como uma bolsinha, até pra criança mesmo, caso queira fazer. Bom, agora eu vou caminhar pra cá, do mesmo jeito, entrando aqui nesse ponto e fazendo um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, agora eu vou entrar aqui no espaço das correntinhas do leque e vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo e agora eu vou subir as minhas correntinhas. Como? Fazendo 1, 2, 3, 4, 5, vou fazer mais 20, que vai ficar com 25 e já volto. Então, pessoal, eu fiz aqui já 25 correntinhas, alinha as suas correntinhas assim, ó, para que ela fique com a parte do direito das correntinhas virada para cá. Aí, agora, eu venho e fecho aqui, nesse outro leque, mantendo ela assim de frente. Puxar aqui. Vou prender aqui. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo. Solto, olho se tá como eu quero. Pra não ficar torta, tá alinhada. Agora eu vou cortar o fio e vou fazer o outro lado, que é pra quando eu vier com acabamento, já fazer um acabamento só. Feito isso, eu vou puxar esse fio pra cá. E depois pra cá. Só pra sustentar ele aqui, que é pra quando eu vier com os outros pontos que eu vou fazer, ele prender aqui esse fio. Pronto, já fiz, olha se tá certo. Um dos lados tá pronto, aí você reserva esse lado e vem pro próximo lado. Do mesmo jeito, vamos entrar no lado de cá, ó. E vamos fazer também 25 correntes. Essas pontas de fio a gente prende depois com os pontos baixos, já já vocês vão entender. Ó, uma correntinha, 2 correntinhas, 3, 4, 5. Agora eu vou fazer as 20 que falta e volto para fechar aqui e dar continuação. Pronto, minha gente, já fiz aqui as 25 correntinhas do lado de cá, do outro lado da alça. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Segurei aqui. Vou entrar aqui segurando, alinhando para não fechar torta. Vou entrar aqui no ponto baixo, no espaço do leque, vou fazer um ponto baixo. Fazer um ponto baixo não, vou fazer ponto baixíssimo, que nem eu fiz lá na outra, só que essa não vai ser cortada, né? Agora, o que é que acontece? Eu vou fazer assim, ó, vou descer aqui para este ponto e vou fazer um ponto baixo. Pronto. Prendi aqui com um ponto baixo, prendi a alça com um ponto baixíssimo
Do outro lado de lá eu cortei. Agora esse eu não cortei porque eu já vou fazer a finalização total. Não preciso cortar. Aqui eu passei pra cá com um ponto baixo. E agora eu vou fazer a continuação de pontos baixos. Ponto baixo aqui. Ponto baixo aqui. E ponto baixo aqui. Deixa eu ver aqui na minha parte lateral o que é que eu fiz na hora de passar aqui com esses pontos aqui. Acho que eu pulei um. Isso, pulei um. Aqui agora você segue fazendo pontos baixos até nesse daqui, ó, que é o ponto fechado junto, a diminuição. Esse daqui a gente vai pular. Ponto baixo, ponto baixo. Pula esse e vem pra cá e faz ponto baixo, ponto baixo e ponto baixo, ponto baixo. Agora é torcer para o fio vermelho dar, né? Para terminar esse acabamento, né? Agora a gente tem aqui, ó, um ponto. Ainda vamos fazer aqui mais um ponto. Nesse daqui, nesse último aqui do leque, a gente faz mais um ponto baixo. E agora, dentro das correntinhas, eu vou subir fazendo ponto baixíssimo. Pegando por essa alcinha de cá, do lado de cá, e vou fazendo ponto baixíssimo. Puxando o fio assim por dentro das correntinhas, que é pra alça ficar um pouco larga. O fio enganchou aqui. Folga um pouco. É uma bolsinha com alguns detalhes, né? Mas que fica bonito. E vai fazendo ponto baixíssimo em cada correntinha dessa e vai dando mais volume para a alça da bolsa. As grandes também eu faço assim, as alças das minhas bolsas grandes. Ou então ponto baixo de um lado e do outro. Eu vou continuar fazendo isso aqui até chegar lá no final. Quando chegar lá no final para passar pro outro lado, eu volto. Pronto, chegando já aqui no final. Agora a gente vai ajustar aqui esse fio. Aqui está o meu ponto da parte do leque. Eu vou entrar nesse ponto aqui e vou fazer um ponto baixo. A alça do lado de cá já está pronta e agora eu vou dar continuação ao lado de cá, do mesmo jeito, fazendo ponto baixo para cada ponto e pulando um lá nos grupinhos de diminuição, igual fizemos lá do outro lado. Tô torcendo para que o fio dê. Eu não tenho que botar uma outra cor, né? Vou procurar algum outro pouquinho de vermelho. Pula esse, vem pra cá e recomeça. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo e ponto baixo. Aqui é o último ponto do leque. Agora a gente vai passar para as correntinhas, fazer os pontos baixíssimos. Acho que o fio vai dar. Então, daqui eu já passo para aqui, para minha primeira correntinha. Tô pegando na correntinha do lado de lá, que é para dar um efeito mais bonito na parte da frente. Já fiz uma.
um ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo, essas correntinhas aqui que eu tô pegando, ó. Outro, outro, e vai pegando nessa alcinha de cá, que essa de cá fica como detalhe. Até a voz falhou agora pra falar, meu Deus. Tá tomando forma a bolsa. Agora eu vou seguir aqui fazendo, já que daqui a pouco eu volto pra finalizar. A primeira eu fiz desse jeitinho, achei que ficou prático pra mim. Se você tiver dificuldade de fazer desse jeito, você faça a sua alça aí do jeito que você achar melhor na sua peça. Aqui eu tô ensinando o meu jeito, mas cada um de nós eu sei que tem uma habilidade pra fazer de outra maneira, né? Então é isso, ó. Pegando na correntinha do lado de lá, fica essa marcaçãozinha aqui, ó. Que dá esse detalhezinho aqui, ó. Essa nervurinha aqui. E a bolsa já tá ficando linda. Nessa parte aqui eu não fiz acabamento, porque aí eu teria que fazer toda a volta de pontos baixos, que pode fazer também, para depois fazer as correntinhas e repetir aqui desse jeito. Aqui também ficaria lindo com acabamento de pontos baixos, mas eu não fiz, mas fica essa opção também, dá para fazer. Agora eu vou dar continuação, daqui a pouco eu chego aqui, ó, para prender o fio e já encerrar o vídeo. Bom, pessoal, vamos fechar aqui a nossa carreira, a última. Olha só como tá a bolsinha. Aqui agora eu vou descer esse ponto dentro desse daqui, ó, desse primeiro ponto baixo aqui, e vou puxar o fio para trás. Ou eu posso também prender ele aqui com um baixíssimo e puxar por aqui. Vamos para essa primeira opção. Venho aqui pelo lado do avesso, vou diminuir um pouco esse ponto, esse fio. Pego aqui essa perninha e vou trazer ele aqui para dentro. Esse fio tá um pouco frouxo, e aí ele fica... Olha aqui se tá tudo ok. Aí eu venho, entro aqui nesse outro, ó, e puxo ele por aqui, folgo, jogo a minha alça pra cá, olho se tá como eu quero. Depois aqui eu vou cortar o fio, vou fazer os arremates e deixa eu mostrar pra vocês o que sobrou. Como eu falei no início do vídeo, na outra parte, essa peça ela pesa 40 gramas, e nesse daqui provavelmente possa ter pesado menos, né? Que varia de fio para fio e de agulha para agulha. Eu acredito que essa daqui eu usei uma outra agulha, que essa daqui já deixa os meus pontos mais soltos. Eu acho que eu usei uma outra agulha nesse, e nessa daqui eu já usei uma outra marca, mas a mesma numeração. Olha aí, sobrou esse bolinho aqui de fio. Vou colocar ele aqui dentro. Os arremates a gente faz de acordo com como cada uma faz aí. Os meus aqui eu vou fazer depois. Corto os fios, amarro o que tiver de amarrar e boto um pouquinho de cola. E essa aqui está a bolsinha pronta, tá vendo? Ó, como ele cabe aqui um sabonete comum, e podemos colocar outro sabonete também. E para fazer a amarração aqui, você, quando for fazer, você pega o espaço desse ponto aqui, alinha com a parte aqui do outro lado, ó, puxa o fio por aqui e pelo lado de cá também, e aí você traz esse fio para frente, e pela frente escolhida você faz a amarração com o que você quiser colocar dentro. Eu achei que ficou linda também essa. Todas que você fizer aí, independente da cor, mistura de cores, vai ficar bonita. Tô puxando aqui uns fiapinhos de fio que ficam saliente aqui.
E como eu falei também, você pode, ao finalizar as 8 carreiras, fazer contorno por toda a volta de pontos baixos, para depois você partir para as alças e fazer essa finalização. Aí sua peça vai ficar um pouquinho maior, porque você vai repetir 2 carreiras de pontos baixos. E é isso, minha gente, foi uma alegria para mim poder ter gravado mais esse passo a passo aqui, compartilhar com vocês essa ideia. Espero que gostem, que tenham entendido. Quem não entendeu, repete o vídeo quantas vezes for preciso, dá zoom na tela. Se você tiver TV Smart, coloca na TV para você ver numa tela maior os detalhes da peça. E quem fizer e quiser me marcar, eu ficarei muito feliz e grata de receber aí essa notificação. Muito obrigada pela presença de vocês, pela paciência, e realmente fica muito bonita e dá para você usar essa bolsinha aqui no que você quiser. Para presentear alguém, então, com algo dentro, vai ser maravilhoso. Então, usem e abusem aí dessa ideia, caso queira, né? Mas eu gravei com muito amor e carinho e dedicação, esforço e paciência. Graças a Deus deu tudo certo. Tchau, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece de comentar, tá bom? O que é que vocês acharam dessa peça linda? Se vocês entenderam, se tiveram dificuldade. Mas como eu já falei, se tiver dificuldade, volta ao vídeo, pausa. Tenha paciência, gente, que pra gente assistir um passo a passo e fazer a peça, a gente exige de nós também, né? Só de quem tá gravando, não. Se a gente quer reproduzir aquela peça, a gente tem que ter a paciência, né? Eu sei que hoje em dia as coisas estão muito corridas, muito rápidas, e a gente quer tudo pra já, mas infelizmente não é assim, né? Então deixa eu fazer aqui a simulação pra vocês. Ó, eu poderia aqui usar a mesma cor que eu fiz o detalhe aqui na peça. Aí eu coloco a agulha aqui, ó. Puxa esse fio pra cá. Ele enroscou, tá, Deus amado. Puxei um lado, ainda saiu pelo lado errado. Peraí, gente, vai dar certo. É isso aqui que vocês vão fazer com uma fita ou o próprio fio de barbante ou um cordãozinho de correntinhas. Passa, ó, a parte de trás fica assim. Aí você vem e amarra aqui na frente, dá um lacinho e vai ficar lindo. Tchau, pessoal. Obrigado pela sua paciência, viu? Até o próximo vídeo.